Pode a inocência de uma criança derrubar as muralhas construídas pela dor? Descubra neste emocionante relato. Este multimilionário demitiu 10 empregadas domésticas em apenas 2 meses. Cada vez que uma delas tentava mostrar carinho à sua filha, era demitida imediatamente. Ele acreditava que as emoções eram uma fraqueza, mas tudo mudou no dia em que sua filha de 6 anos entrou no quarto, olhou em seus olhos e disse: "Quero que ela seja minha mãe por um dia." O que ele fez depois de ouvir isso não foi esperado por ninguém na casa, nem pela equipe, nem por Marina, e nem mesmo por ele próprio. Fábio Arantes tinha 42 anos e era um dos homens mais ricos do país. Vivia em uma mansão enorme e luxuosa em Alphaville, com sua filha de 6 anos, Sofia. A casa era linda e estava repleta de tudo que o dinheiro podia comprar. Pisos brilhantes, grandes janelas, obras de arte nas paredes e móveis novos em cada cômodo. Mas, mesmo com tudo isso, a casa era silenciosa e fria. Não havia risadas, nem música, nem calor humano no ar. Fábio havia perdido sua esposa anos atrás e, desde então, havia mudado. Já não falava muito e se mantinha ocupado com trabalho e reuniões. Acreditava que manter as emoções fora de casa protegeria Sofia. Por isso demitia toda funcionária que tentava criar um vínculo com ela. Em apenas 2 meses, já havia demitido 10 delas. Para Fábio, as regras e o controle eram mais importantes que a bondade. Sofia, no entanto, era apenas uma menina pequena que sentia falta da mãe e não entendia por que todo mundo a abandonava. Passava a maior parte do tempo sozinha. Seu quarto era grande, cheio de brinquedos e livros, mas raramente brincava. Sentava-se junto à janela e olhava as árvores do jardim, ou se deitava na cama, abraçando o mesmo ursinho que sua mamãe havia dado. Já não falava muito, nem mesmo com o pai. Sentia-se como uma estranha em sua própria casa. As pessoas que vinham para limpar ou cuidar dela nunca ficavam. Algumas eram gentis e sorriam, mas sempre iam embora depois de alguns dias. Algumas choravam ao arrumar suas coisas. Sofia não sabia por quê, mas sempre sentia que era culpa dela. Sentia falta de alguém que lesse uma história antes de dormir ou que penteasse seu cabelo e dissesse que ela estava bonita. O silêncio na casa era a pior parte. Fazia-a sentir-se invisível. Seu pai pensava que estava fazendo a coisa certa, mas Sofia só queria que alguém se importasse com ela e ficasse. Cada manhã era igual. A equipe chegava cedo e permanecia em silêncio enquanto fazia seu trabalho. Fábio ia trabalhar deixando instruções sobre as refeições e a limpeza. Ninguém podia falar muito nem fazer perguntas pessoais. Se alguém o fizesse, no fim da semana já não estava mais lá. As regras de Fábio eram rigorosas. Nada de conexões emocionais nem atenção especial a Sofia, e, definitivamente, nenhuma conversa sobre a mãe dela. A casa funcionava como uma máquina. Fábio acreditava que as emoções só traziam dor e já havia sofrido o suficiente quando sua esposa faleceu. Não queria se arriscar a sentir-se assim de novo. Para ele, manter distância era a única forma de sobreviver. Dizia para si mesmo que Sofia seria mais forte se aprendesse a depender apenas de si mesma. Mas, no fundo, Fábio não percebia que estava machucando ainda mais sua filha ao fazer isso. Ela não estava ficando mais forte, estava ficando mais quieta, mais triste e mais distante do mundo ao seu redor. Em uma manhã nublada de terça-feira, tocou a campainha. Era hora de mais uma empregada doméstica começar. Seu nome era Marina e tinha 28 anos. Havia trabalhado em muitas casas antes, mas esta se sentia diferente. Tinha ouvido as histórias sobre a casa do Sr. Arantes, como era rigorosa, com que frequência as pessoas eram demitidas e como era difícil trabalhar lá. Mas Marina precisava do emprego e esperava que talvez desta vez fosse diferente. Usava uma roupa simples, carregava uma bolsa pequena e tentou sorrir quando o mordomo abriu a porta. Fábio se reuniu brevemente com ela, deu as instruções habituais e lembrou as regras. Marina escutou atentamente e disse que entendia. Viu Sofia sentada na escada, observando em silêncio. Marina sorriu para ela,
Mas Sofia não retribuiu o sorriso. Estava claro que a menina havia aprendido a não confiar em estranhos. Marina não levou para o lado pessoal. Apenas acenou suavemente, sabendo que levaria tempo para mudar alguma coisa naquele lugar. Marina desfez suas coisas no pequeno quarto que lhe foi destinado. Respirou fundo e lembrou a si mesma para manter a calma e seguir as regras. Começou seu dia limpando a cozinha e preparando o café da manhã de Sofia. Quando levou a comida para a menina, Sofia não disse uma palavra, apenas acenou e comeu em silêncio. Marina não tentou forçar uma conversa. Em vez disso, falou baixinho, dizendo a Sofia o que era a comida e fazendo perguntas simples como: gostaria de um pouco de suco? Mas não houve resposta. Marina não se surpreendeu. Havia visto crianças assim antes, machucadas, solitárias, inseguras. Em vez de pressionar, concentrou-se em fazer bem seu trabalho. Arrumou a cama de Sofia, limpou seus brinquedos e se certificou de que o quarto ficasse fresco e confortável. Não tentou abraçar Sofia nem agir como uma amiga. Simplesmente foi gentil e paciente. Sabia que a confiança não se ganhava rapidamente em um lugar como esse, mas ainda sentia que algo ali estava esperando para mudar. Só não sabia quando. À medida que o dia passava, a casa permanecia silenciosa como sempre. Mas algo se sentia ligeiramente diferente. Marina se movia pelos corredores com cuidado, mas não agia com medo. Cumprimentava a todos com gentileza, seguia as regras e fazia bem seu trabalho. Fábio notou que ela era eficiente e não tentava se aproximar de ninguém. Isso lhe agradou. De seu escritório, observou-a várias vezes através das câmeras de segurança. Estava concentrada e respeitosa. Pensou que talvez ela durasse um pouco mais que as outras. Sofia, por outro lado, continuava observando Marina à distância. Em um momento viu Marina parar e sorrir para uma flor sobre a mesa, embora não houvesse ninguém por perto. Esse pequeno momento chamou a atenção de Sofia. Ainda não significava muito, mas era algo diferente. Um novo dia terminava e a noite começava a cair. Marina limpou a cozinha, apagou as luzes e voltou ao seu quarto. Ninguém sabia ainda, mas algo estava prestes a mudar naquela casa silenciosa. No dia seguinte ao início de Marina, Fábio a chamou em seu escritório. A sala era grande, com móveis escuros e uma parede coberta de livros. Ele estava sentado atrás de sua mesa com as mãos entrelaçadas e uma expressão séria. Sem levantar a voz, explicou as regras muito claramente. Não devia falar com Sofia a menos que fosse necessário. Nada de conversas pessoais, nem perguntas sobre sentimentos, nem brincar ou dar atenção especial. Você está aqui para limpar e ajudar com a rotina, disse. Isso é tudo. Espero que mantenha distância. Marina escutou em silêncio, acenando respeitosamente. Não discutiu. Precisava do emprego, mas por dentro estava confusa. Havia trabalhado com muitas famílias antes, mas isso era diferente. Havia uma frieza em sua voz que se sentia antinatural, especialmente ao falar de uma criança. Ainda assim, aceitou as regras. Voltou às suas tarefas, determinada a seguir as instruções. Mas, quando passou pelo quarto de Sofia e viu a menina sentada sozinha olhando para o chão, algo dentro dela começou a se sentir inquieto. Enquanto Marina se movia pela casa naquele dia, prestou muita atenção em Sofia. A menina nunca sorria. Não falava a menos que lhe perguntassem algo diretamente. Comia suas refeições em silêncio e voltava ao quarto sem reclamar. Mas Marina notou pequenas coisas. Às vezes, Sofia a olhava com curiosidade, como se quisesse dizer algo. Uma vez, quando Marina estava dobrando roupas no corredor, Sofia se aproximou e ficou em pé em silêncio, segurando um pequeno livro. Antes que Marina pudesse responder, Fábio apareceu no topo da escada. Não disse uma palavra, mas seu olhar penetrante foi suficiente. Sofia se virou e se afastou rapidamente. Marina sentiu como a tensão aumentava na casa. Tudo era observado, tudo era julgado. Fábio não queria conexão, queria distância. Mesmo quando Sofia deixou cair seu brinquedo e Marina a ajudou a pegá-lo, podia sentir seus olhos do outro lado da sala.
Não precisava falar. Sua expressão dizia tudo. Não se aproxime. A mensagem era clara, mas só fez Marina ficar mais consciente de quão sozinha Sofia realmente estava. Mais tarde naquela tarde, Marina estava na cozinha preparando chá quando Sofia entrou em silêncio. Dirigiu-se ao canto da sala e ficou lá sem dizer nada. Marina olhou para cima, sorriu suavemente e perguntou: "Gostaria de algo para beber?" Sofia não respondeu, mas acenou lentamente. Marina serviu um pequeno copo de suco e o colocou no balcão. Quando Sofia o pegou, suas mãos se tocaram brevemente. Foi um pequeno momento, mas Marina pôde ver algo nos olhos da menina, algum destelo de conexão. Justo nesse momento, Fábio entrou. Não gritou nem falou com rispidez, mas dirigiu a Marina um olhar longo e frio. Ela recuou imediatamente, voltando ao trabalho. Ele se virou para Sofia e disse para ir brincar em seu quarto. Ela obedeceu sem dizer uma palavra. Assim que Sofia se foi, Fábio se aproximou de Marina e disse baixinho: "Esta é sua advertência. Você não está aqui para formar relacionamentos, está aqui para limpar, nada mais." Então se retirou. Marina ficou lá segurando o pano de cozinha, com as mãos tremendo ligeiramente. O resto do dia passou lentamente. Marina se manteve ocupada, mas sua mente estava cheia de perguntas. Por que Fábio era tão rigoroso? Por que tratava Sofia como uma estranha? Marina não tentava quebrar as regras, só queria ser gentil. Não entendia como alguém podia criar uma criança sem afeto. Ainda assim, permaneceu quieta e cuidadosa. No jantar, serviu a comida, lavou os pratos e se manteve afastada. Sofia se sentou em frente ao pai comendo sem falar. Marina notou como Sofia evitava olhá-lo e como Fábio não perguntava nada sobre o dia dela. Não havia conversa alguma, apenas o som dos garfos e facas nos pratos. Depois do jantar, Marina foi arrumar o quarto de Sofia. A menina não estava lá, mas seus desenhos estavam no chão. A maioria eram rabiscos escuros ou desenhos silenciosos de uma menina em pé sozinha. Marina pegou um e o olhou fixamente, sentindo uma profunda tristeza. Não era apenas uma casa solitária. Era uma casa sem calor nem consolo. Naquela noite, Marina deitou na cama, pensando em tudo o que havia visto. Lembrou do momento em que Sofia tentou falar no corredor e como rapidamente foi silenciada. Lembrou da advertência de Fábio, o olhar frio em seus olhos e como rapidamente se moveu para impedir qualquer contato. Marina não estava apenas lidando com um chefe difícil, estava vendo o efeito que isso tinha em uma criança pequena e inocente. Sofia claramente ansiava por atenção, mas havia sido treinada para escondê-lo. Fábio pensava que estava protegendo sua filha, mantendo as coisas rigorosas, mas Marina via de outra forma. Via uma criança emocionalmente presa, sem ninguém para consolá-la. Marina começou a perceber que seu trabalho poderia não ser apenas limpar chão ou arrumar camas. Havia algo mais aqui, algo mais importante. Mas também sabia que não seria fácil. Não podia simplesmente chegar e mudar tudo. Tinha que ser cuidadosa, tinha que ser inteligente. Esta ia ser uma batalha silenciosa, não uma luta aberta. Na manhã seguinte, a casa acordou cedo, como sempre. Marina preparou o café da manhã e ajudou a pôr a mesa. Fábio lia o jornal. Sofia se sentou em silêncio olhando seu cereal. A rotina não havia mudado, mas os pensamentos de Marina sim. Agora entendia o que realmente estava acontecendo. Isso não era apenas uma casa fria, era uma casa controlada. Fábio havia construído muros ao seu redor e também ao redor de Sofia. Marina podia ver o medo nos olhos da menina, não de castigo, mas de rejeição. Ela não queria quebrar as regras, mas queria ser vista. Cada pequeno momento, cada olhar, cada meio sorriso, dizia a Marina que Sofia estava tentando se conectar. O problema era Fábio, que não deixava espaço para a gentileza. Quando viu Marina sorrindo para Sofia naquela manhã, não disse nada, mas a mensagem foi clara. Um passo mais fora de lugar e ela se iria. A tensão na casa permaneceu forte. Marina finalmente entendeu. Isso não ia ser simples. Havia mais em jogo aqui do que limpeza.
Tratava-se de salvar uma criança do silêncio emocional. Marina estava de joelhos no corredor, esfregando o chão de mármore com uma esponja e um balde de água com sabão. Tinha o cabelo preso e o suor se formava lentamente em sua testa. Era uma daquelas tarefas que exigiam tempo e paciência. Não se importava em fazê-lo, mantinha-a concentrada. Enquanto esfregava a borda da parede, ouviu pequenos passos. Não se virou imediatamente, pensando que era um dos outros funcionários, mas então ouviu a voz suave de uma criança atrás dela. "Trouxe meu próprio balde", disse Sofia. Marina levantou o olhar e a viu. Sofia segurava um pequeno balde de plástico, usava luvas de borracha amarelas que ficavam grandes demais e uma toalha enrolada ao redor da cintura como um avental. Estava claro que havia copiado Marina completamente. A menina se sentou ao seu lado imitando sua posição. Olhou diretamente nos olhos de Marina e disse baixinho: "Quero que você seja minha mãe por um dia." Marina ficou paralisada. Isso não era uma brincadeira. Ficou quieta por alguns segundos, sem saber como responder. Olhou o rosto de Sofia, sério, honesto e cheio de uma esperança silenciosa. Não era um jogo. A menina não estava fingindo. Sua voz era suave, mas suas palavras eram reais. "Quero que você seja minha mãe por um dia", repetiu. Marina sentiu um nó na garganta. Não havia esperado algo assim. Havia seguido as regras, evitado momentos emocionais e se mantido distante como Fábio pediu, mas isso não era algo que pudesse ignorar. Marina sorriu suavemente e sussurrou: "Tudo bem." Os olhos de Sofia se iluminaram um pouco. Sem dizer nada mais, ambas se voltaram para o chão. Começaram a esfregar uma ao lado da outra. Marina diminuiu seu ritmo para que Sofia pudesse acompanhá-la. De vez em quando, olhava para Sofia vê-la limpando cuidadosamente com suas mãozinhas pequenas. Não falaram muito, mas não importava. O momento dizia tudo. Pela primeira vez não eram apenas funcionária e criança, eram companheiras em algo secreto. Sentia-se seguro, caloroso e silenciosamente especial. À medida que o dia avançava, seu vínculo se tornou mais forte. Depois de limpar, Marina tirou um pequeno lanche e convidou Sofia para se sentar com ela na cozinha. Marina serviu suco em 2 copos como se fosse uma festa do chá, e Sofia riu baixinho quando tentou beber com suas luvas enormes ainda colocadas. Mais tarde, Sofia trouxe um livro infantil e pediu para Marina ler. Marina disse que sim, sem pensar 2 vezes, leu devagar, fazendo vozes engraçadas para os personagens. Sofia riu alto pela primeira vez em dias. O som fez Marina sorrir. Até inventaram uma canção de limpeza e a cantaram juntas enquanto limpavam os móveis. Naquele momento não estavam preocupadas com as regras, simplesmente aproveitavam a companhia uma da outra. Marina não tentou agir como a mãe verdadeira de Sofia. Não fingiu substituir ninguém mais. Simplesmente estava lá, presente, gentil e aberta. Sofia não pedia nada permanente, só queria um dia no qual pudesse se sentir amada, vista e não tão sozinha. Marina deu isso a ela. Criaram pequenos rituais à medida que o dia continuava. Quando Marina dobrava roupas, Sofia tentava dobrar toalhinhas pequenas. Marina não a corrigiu quando ficaram desarrumadas, simplesmente sorriu e ajudou. Quando terminaram de limpar a sala de estar, Marina deixou Sofia escolher a música. Colocaram uma playlist infantil simples em volume baixo. Não era alto o suficiente para Fábio ouvir lá em cima. Sofia dançou um pouco e Marina aplaudiu suavemente. Quando Sofia tropeçou, ambas riram. Era uma felicidade silenciosa, mas real. Mais tarde, no jardim, sentaram-se juntas no banco. Sofia apoiou a cabeça no ombro de Marina. Nenhuma das duas falou por um tempo. Era pacífico e o ar se sentia mais leve. Marina afastou uma mecha de cabelo do rosto de Sofia e sussurrou: "Você é uma menina muito forte." Sofia acenou como se já soubesse, mas agradeceu ouvir isso mesmo assim. Marina não pensou nas consequências. Não pensou em Fábio. Estava apenas concentrada na menina ao seu lado e em fazer este dia se sentir especial. Ao se aproximar a noite, Marina ajudou Sofia a se preparar para dormir. Jantaram em silêncio como todas as noites,
Mas algo era diferente. Sofia continuava olhando para Marina com um sorriso suave. Marina se manteve tranquila e profissional na frente do resto da equipe e de Fábio, mas de pequenas maneiras mostrou a Sofia que continuava presente. Quando chegou a hora das histórias, Sofia sussurrou: "Pode ler mais uma, por favor?" Marina leu 2. Quando a cobriu, a menina segurou sua mão por um momento a mais. "Obrigada por ser minha mãe hoje", disse Sofia. Marina não soube o que dizer. Seu coração se sentia cheio e partido ao mesmo tempo. Sorriu, beijou ligeiramente Sofia na testa e respondeu: "Foi uma honra para mim." Apagou a luz e saiu do quarto fechando a porta silenciosamente. Sabia que isso havia sido mais que um jogo, havia sido um ponto de virada, mas também sabia que essa conexão não poderia permanecer escondida por muito tempo. Cedo ou tarde alguém se daria conta. Talvez até amanhã. De volta ao seu quarto, Marina se sentou na cama e respirou fundo. Olhou para o teto pensando no dia. Não havia quebrado nenhuma regra abertamente, mas havia cruzado uma linha que Fábio claramente não queria que fosse cruzada. Ainda assim, não se arrependia. Havia visto Sofia sorrir, rir e falar com alegria. Só havia sido um dia, mas importava. Aquela menina pequena havia precisado de algo real, e Marina havia dado isso a ela. Marina entendeu agora que era parte de algo mais profundo que apenas as tarefas domésticas. Não estava apenas lidando com afazeres, estava lidando com uma criança faminta de afeto. E embora hoje tivesse sido lindo, Marina não podia ignorar a preocupação no fundo de sua mente. Fábio observava tudo de perto. Se houvesse visto sequer uma parte do que aconteceu, poderia haver problemas. Havia corrido um risco e isso mudou algo dentro dela, algo permanente. Olhou o relógio, apagou a lâmpada e fechou os olhos, ainda ouvindo a voz de Sofia. "Seja minha mãe por um dia." Haviam acabado de terminar de dobrar a roupa juntas no quarto de Sofia e Marina sugeriu que se sentassem alguns minutos. A menina tirou uma manta para o chão e ambas se sentaram com as pernas cruzadas, uma em frente à outra. Sofia parecia relaxada, uma visão rara. Pegou um ursinho de pelúcia e o abraçou. Marina sorriu e disse: "Sabe, eu costumava me sentar assim com alguém muito especial também." Sofia levantou as sobrancelhas. "Quem?" perguntou. Marina fez uma pausa por um segundo. Não havia planejado falar sobre isso, mas algo na expressão de Sofia a fez sentir-se segura. "Meu filho", disse baixinho. "Fui mãe uma vez." Sofia não falou, mas escutou atentamente. Marina olhou suas mãos e continuou. "Era muito pequeno como você. Um dia houve um acidente em casa, aconteceu tão rápido. Ele caiu e..." Parou tentando controlar as emoções. Não conseguiu. Sofia permaneceu em silêncio, com os olhos muito abertos e cheios de compaixão. Marina respirou devagar, tentando manter a calma. Não queria assustar Sofia nem deixá-la triste, mas esta história não era apenas sobre dor, era sobre a verdade. "Depois disso", disse Marina, "tudo no meu mundo mudou. Não sabia como viver sem ele. Durante muito tempo parei de falar com as pessoas. Não queria comer, nem dormir, nem mesmo sair de casa. Sentia como se uma parte de mim tivesse desaparecido para sempre." Sofia continuava sem dizer nada, mas seu corpo se aproximou um pouco mais do de Marina. Marina a olhou e sorriu suavemente. "Finalmente tive que decidir se ia me render ou seguir adiante. Sabia que não podia mais ser mãe, mas talvez ainda pudesse ajudar alguém. Então, comecei a cuidar de casas, a ajudar famílias. Pensei que se pudesse trazer paz à casa de outra pessoa, talvez um pouco de paz voltasse à minha." Sofia estendeu lentamente a mão e pegou a de Marina. Não perguntou nada, simplesmente a segurou com força. O que Sofia não sabia era que Fábio estava parado atrás da porta. Havia estado passando por ali quando ouviu Marina mencionar seu filho. No início não tinha a intenção de parar, mas o tom de sua voz o fez pausar. Ficou quieto e escutou. No primeiro momento suspeitava. Seria esta alguma forma de se aproximar de sua filha? Mas à medida que escutava mais, cada palavra, cada detalhe, algo dentro dele mudou. Marina não estava tentando impressionar ninguém,
Não buscava compaixão, simplesmente estava dizendo a verdade. Uma verdade profunda e honesta. Fábio nunca havia esperado isso. Até agora via Marina como mais uma funcionária, alguém que seguia tarefas, talvez um pouco gentil demais, mas ainda assim substituível. Mas este momento mostrava um lado diferente. Ela conhecia a dor real, sabia o que significava perder alguém para sempre. Fábio se encontrou paralisado, incapaz de se mover. Suas palavras o golpearam em um lugar que havia fechado há muito tempo, a parte dele que ainda sentia falta da esposa todos os dias. Enquanto continuava escutando, seu peito se apertou. Lembrou dos primeiros dias após o falecimento de sua esposa. Havia se trancado em seu escritório por horas, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Sofia havia chorado em seu berço enquanto a babá tentava acalmá-la. Não queria que o tocassem, falassem com ele ou mesmo o olhassem. As pessoas traziam comida, mas ele não comia. Amigos ligavam, mas ele os ignorava. Pensava que estava se protegendo e protegendo sua filha, tornando-se forte, construindo muros. Agora, ao escutar Marina falar sobre a perda de seu filho, percebeu que apenas havia enterrado a dor, não a havia curado, e Sofia havia pagado o preço. Fábio se apoiou contra a parede, sentindo como se lhe tivessem tirado o ar. Esta mulher que havia advertido tantas vezes entendia mais sobre o luto do que ele se permitira admitir. Não era apenas uma funcionária ou uma voz gentil. Havia suportado uma profunda tristeza e, ainda assim, escolheu mostrar amor. Isso a fazia forte, isso a fazia digna de confiança. Dentro do quarto, Marina olhou para Sofia e suavemente limpou a bochecha da menina com o polegar. Uma lágrima havia rolado sem que ela percebesse. "Você não precisa falar", disse Marina. "Só queria que soubesse que entendo algumas coisas que você sente. Sente falta da sua mamãe, não é?" Sofia acenou lentamente. Sua voz saiu baixa. "O tempo todo." Marina a abraçou, segurando-a suavemente. "Está certo sentir falta dela", disse. "Não significa que você seja fraca, significa que a amava muito." Sentaram-se assim por um momento, em silêncio e quietas, sem jogos, sem sorrisos, apenas conexão. Marina já não sentia pena de si mesma ao contar sua história. Havia aliviado algo dentro de seu peito. Não estava sozinha, e Sofia também não se sentia tão sozinha. A dor não havia se ido, mas agora tinha um nome, uma forma, e compartilhá-la fazia com que parecesse um pouco menos assustadora. Nenhuma das duas sabia que alguém havia estado escutando e que este pequeno momento já estava mudando algo maior. Fábio se afastou lentamente da porta. Não queria ser visto. Ainda não. Caminhou pelo corredor até seu escritório, onde fechou a porta e se sentou em sua mesa. Inclinou-se para a frente com os cotovelos sobre a madeira e as mãos cobrindo o rosto. Seus pensamentos se moviam rapidamente. Durante tanto tempo, acreditou que as regras, a disciplina e a distância emocional eram a única forma de proteger sua família. Pensava que a gentileza só reabriria feridas. Mas agora percebia que o contrário era verdade. Sofia não precisava de silêncio, precisava de compreensão. E Marina não estava fingindo, não estava manipulando ninguém. Havia passado pelo pior tipo de perda e ainda assim escolheu cuidar dos outros. Isso a fazia forte, isso a fazia digna de confiança. Fábio olhou a foto em sua mesa, a de sua esposa segurando Sofia bebê. Havia mantido ali durante anos sem vê-la realmente. Agora, pela primeira vez, a olhou de verdade, e naquele momento começou a ver Marina sob uma luz diferente. Era tarde da noite quando Marina ouviu passos suaves fora de seu quarto. Então, uma batida leve. Quando abriu a porta, uma das funcionárias estava lá com aspecto nervoso. "É Sofia", sussurrou. "Não se sente bem." Marina não esperou. Correu pelo corredor até o quarto de Sofia. As luzes estavam apagadas, mas a pequena lâmpada ao lado da cama brilhava. Sofia estava encolhida debaixo da manta com o rosto vermelho e suando. Estava tremendo e murmurando em sonhos. Marina tocou sua testa. Estava queimando.
Olhou ao redor do quarto, mas não viu remédios nem termômetro. Fábio ainda não estava lá. Correu ao corredor, encontrou um dos mordomos e pediu toalhas com gelo e uma tigela de água fria. Ao voltar ao quarto de Sofia, encontrou Fábio entrando, segurando o telefone. Liguei para o médico, disse com a voz tensa. Mas ninguém atende neste momento. Parecia inseguro, caminhando de um lado para o outro. Marina não esperou instruções. Pegou uma toalha e se pôs a trabalhar. Mergulhou o pano na água fria e o colocou suavemente na testa de Sofia. Então, pegou outro para a nuca da menina. Sofia gemeu e se moveu ligeiramente. Marina sussurrou. Está tudo bem, querida. Estou aqui. Continuou trocando a compressa a cada poucos minutos, observando Sofia de perto. Sua respiração estava rápida e suas bochechas estavam coradas. Marina pediu a um dos funcionários para buscar um termômetro. Quando chegou, a leitura foi de 39,8 graus, muito alta. Fábio estava parado no canto, ainda segurando o telefone. Disseram que retornarão a ligação em breve, murmurou, mas sua voz não tinha confiança. Parecia completamente fora de lugar, perdido. Havia enfrentado salas de reuniões cheias de executivos, processos e aquisições de empresas. Mas agora, parado diante de sua filha doente, não tinha ideia do que fazer. Marina se sentou ao lado da cama, acariciando suavemente o cabelo de Sofia. Começou a cantarolar uma simples canção de ninar. Sua voz era suave e firme. Não era para aparentar. Vinha do amor e do instinto. Fábio observava em silêncio, sentindo algo que não havia sentido há anos. Sofia abriu os olhos brevemente e viu Marina ao seu lado. Não vá embora, sussurrou com a voz seca e fraca. Não vou, disse Marina. Secou a testa de Sofia de novo e ofereceu pequenos goles de água. Fábio avançou como para ajudar, mas depois recuou, inseguro. Não sabia como consolar uma criança doente. Sempre havia contratado profissionais para essas situações, mas esta noite ninguém respondia, nem médico nem enfermeira, só Marina. E ela não entrou em pânico, não esperou ordens. Agiu, falou com Sofia com uma voz tranquilizadora. Verificou sua temperatura a cada 15 minutos e se certificou de que se mantivesse hidratada. Em um momento, Sofia vomitou ligeiramente ao lado da cama. Marina a limpou sem hesitar. Fábio observava paralisado. Percebeu algo doloroso. Tinha todo o dinheiro do mundo, mas neste momento não significava nada. Não podia consertar isso. Não podia comprar a paz. Mas esta mulher simples, gentil, tranquila, estava fazendo o que ele não podia. E Sofia confiava nela completamente. O tempo passou lentamente. A febre se manteve alta durante quase 2 horas. Marina não se afastou do lado de Sofia nem por um segundo. Continuou rodando os panos, sussurrando palavras suaves e se certificando de que Sofia estivesse o mais confortável possível. Fábio se sentou em uma cadeira junto à porta, mal se movendo. Parecia um convidado no quarto de sua própria filha. Em um momento se levantou, se aproximou e perguntou: deveria fazer alguma coisa? Marina levantou o olhar, surpresa com a pergunta. Entregou-lhe um pano limpo e disse: segure. Pressione isto suavemente no pulso dela. Fábio seguiu a instrução. Suas mãos eram desajeitadas no primeiro momento, inseguras, mas Marina o guiou. Não muito forte, só o suficiente para refrescá-la. Ele acenou e fez o melhor que pôde. Naquele momento silencioso, ambos trabalharam juntos por Sofia, sem poder, sem títulos, apenas 2 adultos tentando cuidar de uma menina. A sala estava cheia de tensão, mas não do tipo habitual. Era a tensão da impotência misturada com a esperança. Marina não parou. Sua energia vinha do amor, não do medo. À medida que as horas passavam, Sofia começou a se estabilizar lentamente. Sua temperatura baixou para 38,2 graus. Não estava perfeita, mas estava melhor. Sua respiração ficou mais constante e seu corpo parou de tremer. Marina finalmente se permitiu recostar um pouco, olhou para Fábio e acenou levemente. Está melhorando, disse. Ele soltou um longo suspiro, como se o tivesse estado segurando durante horas. Obrigado, sussurrou.
Marina não respondeu imediatamente. Simplesmente continuou segurando a mão de Sofia. Alguns minutos depois, o médico finalmente retornou à ligação e disse que chegaria em breve. Mas naquele momento a maior parte da crise havia passado. Marina ficou no quarto mesmo quando a equipe se ofereceu para assumir o lugar. Sofia não queria mais ninguém. Manteve os olhos em Marina como se ela fosse sua âncora. E pela primeira vez, Fábio não interferiu. Sentou-se e observou, entendendo algo mais profundo que antes. A força nem sempre vinha do controle. Às vezes vinha da gentileza, da presença e do coração. Marina tinha as três coisas. Ao amanhecer, Sofia estava dormindo com a testa fria ao toque. O médico havia vindo. A havia examinado e confirmado que estava fora de perigo. Disse que provavelmente tinha uma febre viral e que havia alcançado seu pico. Precisaria de descanso, líquidos e tempo para se recuperar. Depois que ele se foi, a casa voltou a ficar em silêncio. Marina se sentou quieta ao lado da cama com os olhos cansados, mas tranquilos. Fábio estava por perto, ainda observando. Pela primeira vez não a viu como uma empregada doméstica. Viu-a como alguém que havia entrado na tempestade sem hesitar. Alguém que não fugiu, não reclamou e não esperou nada em troca. Havia feito mais em uma noite do que ele havia feito em 6 anos. Sentiu que algo mudava dentro dele. Não culpa, mas clareza. Marina o olhou pela última vez e sussurrou. Ela ficará bem. Ele acenou lentamente. Não havia nada mais a dizer. O contraste era claro. Um homem com dinheiro, impotente na crise, e uma mulher com coração salvando o que ele não podia. A tensão entre a dor e a esperança havia alcançado seu pico e havia passado. Na manhã seguinte, a casa estava calma. A luz do sol entrava pelas cortinas do quarto de Sofia. Ainda estava deitada na cama, coberta com um cobertor leve. Suas bochechas já não estavam vermelhas e sua testa se sentia mais fresca. Marina se sentou ao seu lado, como havia feito toda a noite, vigiando atentamente. Sofia abriu os olhos lentamente e olhou ao redor. Parecia cansada, mas mais alerta. Marina sorriu. "Bom dia, querida", disse baixinho. Sofia lhe devolveu um sorriso fraco. "Já estou melhor?", perguntou. Marina acenou. "Um pouquinho. Ainda precisa descansar, mas sim, está melhorando." Fábio estava parado na porta. Também não havia dormido muito. Havia se mantido por perto, verificando frequentemente. Sofia virou a cabeça para a mesinha ao lado de sua cama. "Fiz uma coisa", disse baixinho. Apontou para um papel dobrado. Marina o pegou suavemente e o abriu. Era um desenho feito com giz de cera. 3 figuras de palito estavam juntas de mãos dadas. Uma era claramente Sofia, outra era Marina e outra era Fábio. Por cima havia escrito "Minha família". Marina entregou-o cuidadosamente para Fábio. Ele o pegou lentamente e o olhou em silêncio. Seus olhos se moveram das linhas simples à mensagem escrita acima. "Minha família". Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto segurava o papel. As 3 figuras não estavam detalhadas, mas seu significado era claro. Isso não era apenas o projeto de arte de uma criança, era algo real, uma mensagem. O rosto de Fábio mudou. Sua expressão habitual, tranquila, se quebrou. Seus lábios se apertaram e seus olhos se encheram de lágrimas. Desviou o olhar por um segundo tentando contê-las, mas não conseguiu. As lágrimas caíram. Baixou o papel, cobriu o rosto com uma mão e chorou. Não alto, apenas em silêncio, profundamente. Sofia ficou quieta sem dizer nada. Nunca o havia visto assim. Pela primeira vez, o homem que sempre tinha controle de tudo baixou a guarda. Não falou, simplesmente chorou. Não era apenas pelo desenho, era por tudo. Os anos, o silêncio, a perda. E agora este pequeno avanço. Marina permaneceu em silêncio enquanto Fábio tentava se recompor. Entendeu que este não era momento para palavras. Simplesmente ficou lá, presente, firme e respeitosa. Sofia observava o pai com atenção. Não parecia assustada nem confusa, apenas tranquila. Estendeu a mão para ele. Fábio a pegou lentamente, ainda secando o rosto. Sentou-se na beira da cama ao lado dela
e segurou sua mão com força. Você desenhou isso hoje? Perguntou baixinho. Sofia acenou. Queria mostrar o que senti ontem à noite, disse. Foi como se estivéssemos todos juntos, como uma família. Fábio acenou de novo, mas não respondeu imediatamente. Voltou a olhar o papel, passando os dedos pelas linhas de giz de cera. Não estava perfeito, mas estava cheio de sentimento. Marina recuou em silêncio, dando-lhes um pouco de espaço. Não queria interromper algo importante, mas seu coração se sentia pesado de uma boa maneira. Algo havia mudado. A casa não se sentia tão fria como antes. Havia uma mudança no ar, sutil, mas real. Depois de um tempo, Fábio dobrou o desenho com cuidado e o colocou na mesinha de cabeceira. Deveríamos guardar isso, disse para Sofia. É muito especial. Ela sorriu com os olhos um pouco sonolentos. Marina a ajudou a beber um pouco de suco e a ajustar o travesseiro. Podia dizer que Sofia ainda estava cansada, mas em paz. Fábio se levantou e se virou para Marina. Por um momento, só houve silêncio entre eles. Então falou. Obrigado por tudo. Sua voz não era firme como de costume. Era suave, honesta. Marina acenou uma vez, sem necessidade de dizer muito. É uma menina forte, respondeu. Fábio olhou Sofia, depois Marina novamente. Não sabia o perdido que estava ontem à noite. Marina não respondeu. Sabia o que ele queria dizer. Ela também havia vivido esse sentimento. O silêncio entre eles agora não era frio, era respeitoso. Ambos entendiam algo agora que não podia ser ignorado. Isso já não se tratava apenas de doença ou trabalho. Tratava-se de cura, cura real. E havia começado com um desenho feito por uma menina de 6 anos. Mais tarde, naquela manhã, as coisas na casa começaram a se sentir diferentes. A equipe ainda se movia em silêncio, mas a tensão não era a mesma. Havia uma nova energia, mais leve, mais esperançosa. Fábio não se escondeu em seu escritório como antes. Ficou por perto verificando Sofia, perguntando à equipe se precisavam de algo. Marina continuou seu trabalho, mas algo dentro dela também havia mudado. Já não se sentia apenas como uma convidada, sentia que pertencia. Quando passou pelo quarto de Sofia, a menina acenou para ela da cama. Marina retribuiu o aceno sorrindo. Não houve grandes discursos nem mudanças dramáticas, mas as pequenas coisas importavam. Fábio até pediu para Marina almoçar com Sofia embaixo mais tarde, apenas os 3. Isso nunca havia acontecido antes. Marina aceitou com um pequeno aceno. Tudo o que havia se acumulado nas últimas semanas, a dor, o medo, a distância, parecia finalmente quebrar, não com força, mas com um simples desenho, o desenho de uma menina que falava mais alto que qualquer palavra. Um desenho que abriu uma porta que nenhum deles pensou que pudesse voltar a se abrir. No fim do dia, o papel dobrado ainda estava na mesinha de cabeceira de Sofia. Ninguém o tocou. Ninguém precisava. Havia cumprido sua função. Era apenas um pedaço de papel, com 3 figuras de palito, mas tinha mais significado do que qualquer um podia explicar. Sofia dormiu facilmente naquela noite, sua febre quase desaparecida. Marina a verificou pela última vez e apagou a lâmpada em silêncio. Fábio estava parado junto à porta, observando. Ela te vê como parte de nós agora, disse. Marina o olhou insegura de como responder. Ele acrescentou. Isso significa alguma coisa. Ela acenou. Significa muito para mim também. Fábio não disse mais. Simplesmente ficou lá por um momento antes de se afastar. Marina se sentou ao lado de Sofia mais um pouco, só para se certificar de que estivesse confortável. Enquanto estava sentada na penumbra, percebeu o quão longe todos eles haviam chegado. Aquele dia que Sofia havia pedido, havia se estendido de alguma maneira para algo maior, talvez até permanente. E tudo começou com aquele pequeno desenho. Marina estava em seu pequeno quarto cedo de manhã, dobrando suas roupas uma por uma. Tentava não fazer barulho. Sua mala estava aberta sobre a cama, meio cheia. O quarto estava silencioso, mas sua mente não. Depois de tudo o que havia acontecido, o desenho, a febre, o momento com Fábio, sentia que havia cruzado uma linha invisível. Esta casa tinha regras.
Ela havia quebrado a maioria delas, mesmo que fosse com boas intenções. Acreditava que Fábio nunca diria em voz alta, mas no fundo quereria que ela fosse embora. Pensou que talvez fosse melhor ir antes que lhe pedissem. Havia sentido algo aqui, algo real, mas não lhe pertencia. Esta não era sua família. Dobrou a última camisa, fechou o zíper da mala e se sentou na beira da cama segurando a respiração. Uma parte dela queria ficar, mas a outra parte, a que havia aprendido como funciona o mundo, dizia que era hora de ir em silêncio. Sofia havia acabado de acordar quando ouviu passos suaves no corredor. Esfregou os olhos e olhou ao redor, ainda sonolenta. Algo se sentia diferente. Levantou-se lentamente e caminhou para o quarto de Marina. A porta estava ligeiramente aberta. Dentro, viu a mala e Marina colocando os sapatos. Sofia parou na soleira da porta, olhando fixamente. "Para onde vai?" perguntou. Marina se virou rapidamente, surpresa, tentou sorrir. "Só estou organizando coisas", mentiu. Mas Sofia viu a verdade imediatamente. Correu para o quarto com os olhos muito abertos e a voz tremendo. "Você está indo embora", disse. "Por quê?" Marina se ajoelhou na frente dela. "Querida, não acho que deva ficar mais. Acho que fiz demais. Seu pai pode não dizer, mas eu sei." O rosto de Sofia ficou vermelho. "Não, você não pode ir. Você é minha mãe de um dia." Disse que ficaria comigo. Sua voz se elevou. Começou a chorar alto e desconsoladamente. Marina tentou abraçá-la, mas Sofia se afastou. Não queria consolo, queria respostas. O som do choro de Sofia encheu a casa. Os funcionários se olharam confusos, sem saber se deviam fazer algo. Fábio chegou rapidamente caminhando para o quarto de Marina. Quando chegou, viu sua filha no chão chorando, e Marina ao lado dela, com o coração partido. Não falou imediatamente. Sofia ouviu e correu para ele, abraçando sua perna. "Não deixe ela ir", gritou entre lágrimas. "Por favor, agora ela é parte de nós. Viu o desenho? Disse que era especial?" Fábio olhou Marina. Ela evitou seus olhos. "Me desculpe", disse baixinho. "Não quis causar nenhum problema. Nunca planejei me aproximar tanto. Simplesmente me importei demais." Fábio não respondeu. Simplesmente ficou lá. O silêncio era mais pesado que qualquer palavra. Sofia continuava chorando, agarrando-se nele com força. Marina pegou sua mala e a colocou junto à porta. Então se virou para eles. "Está bem", disse. "Eu entendo." Cruzei a linha, mas sua voz se quebrou ligeiramente enquanto falava. Não acreditava que estava bem. O silêncio entre eles ficou mais longo. Marina esperou uma resposta. Mesmo uma simples, mas Fábio permaneceu silencioso. Tinha o olhar fixo no chão. Suas mãos estavam apertadas. Sofia o olhou com o rosto cheio de lágrimas. "Por favor, diga alguma coisa", suplicou, mas ele não disse. Marina finalmente respirou fundo e passou ao lado dele. Beijou suavemente a testa de Sofia e sussurrou: "Eu te amo, pequena. Nunca vou te esquecer." Então, pegou a mala e saiu para o corredor. Não estava brava, apenas profundamente triste. Havia começado a acreditar que havia um lugar para ela aqui, mas talvez tivesse se enganado. Talvez tivesse confundido a gentileza com pertencer. Enquanto caminhava pelo corredor, os gritos de Sofia ecoavam atrás dela. Fábio não a seguiu, não gritou seu nome. Marina chegou às escadas e parou, esperando por um momento que alguém a detivesse. Mas não chegou nada, nem palavras, nem passos, nenhum sinal. Seu coração afundou. Sentia como se tudo que havia crescido agora estivesse se quebrando. Embaixo, a equipe estava em silêncio. Haviam ouvido tudo, mas ninguém disse uma palavra. Marina caminhou pelo corredor, cada passo mais pesado que o anterior. Lembrou da primeira vez que entrou nesta casa, como silenciosa e fria havia sido. Havia levado tempo, paciência e cuidado, mas a havia aquecido. Havia feito Sofia rir, havia feito Fábio sentir de novo. Ou pelo menos pensava isso. Mas talvez não fosse suficiente. Talvez nada fosse jamais suficiente. Chegou à porta principal e pôs a mão na maçaneta.
Sua mala estava ao lado. Deu uma última olhada para trás. Não havia ninguém. Ninguém a deteve. Fechou os olhos, sentindo uma dor aguda no peito. Não estava apenas deixando um emprego, estava deixando algo que não sabia que precisava até agora. Uma conexão, uma segunda chance, um lugar onde o amor havia começado a crescer. Abriu a porta lentamente. A luz de fora entrou, mas não se sentia brilhante. Em cima, Sofia estava sentada no chão, agora em silêncio, cansada de chorar. Fábio estava parado ao lado dela, ainda paralisado. Algo dentro dele estava lutando. O orgulho por um lado, a verdade por outro. Olhou sua filha e viu a dor em seu rosto. Olhou o desenho ainda sobre a mesa. Minha família, dizia. As palavras ecoavam em sua mente. Marina não havia tentado tirar nada, apenas havia dado. E agora estava indo embora por culpa dele, não porque quisesse, mas porque pensava que devia fazê-lo. Finalmente falou, mas só para si mesmo, num sussurro. O que eu fiz? Sofia o olhou. Vai deixar ela ir? Perguntou com voz pequena. Fábio não respondeu. O silêncio continuava lá, mas desta vez se sentia perigoso. Tudo o que havia crescido entre eles estava agora na beira. O desespero, o medo, a pergunta ardendo no ar. Realmente havia terminado? Ou ainda havia tempo para consertar o que mais importava? Fábio estava sozinho em seu escritório. A casa se sentia silenciosa demais depois do caos da manhã. Sofia finalmente havia parado de chorar e Marina não havia voltado. Ainda havia se ido. A mala, a despedida, o silêncio, tudo ecoava em sua mente. Sentou-se em sua mesa e abriu uma gaveta que havia permanecido intocada por muito tempo. Dentro havia algumas pertences antigas, um álbum de fotos, uma caixa de joias e uma pequena memória USB com um adesivo rosa rotulado como Para Sofia. Sua mão parou sobre ela. Lentamente a conectou ao laptop. A tela se iluminou e começou a reproduzir um vídeo. Era sua esposa sentada no sofá com a pequena Sofia no colo. Sua voz era suave e cheia de calor enquanto lia um livro infantil. Então, perto do final do clipe, olhou diretamente para a câmera e falou: Se um dia eu não estiver mais aqui, disse suavemente, me prometa que a amará por nós dois. Fábio ficou gelado. Seus olhos, sua voz, quebraram algo dentro dele. Recostou-se na cadeira olhando a tela. O vídeo não era longo, mas parecia que o tempo havia parado. Suas palavras se repetiam em sua cabeça uma e outra vez. Ame-a por nós dois. Seu peito se apertou. Durante tanto tempo, pensou que estava protegendo Sofia sendo forte, evitando os sentimentos, mantendo tudo controlado, mas agora via claramente que não a havia estado protegendo de forma alguma. Havia estado se protegendo da dor, da perda, do medo de falhar com ela. Sua esposa não havia pedido que construísse muros, havia pedido que amasse. Só isso. E ele não havia feito. Não da maneira que ela precisava, não da maneira que Marina havia feito. Marina, que havia segurado Sofia durante a febre, escutado seus medos e sorrido para seus desenhos, como se significassem tudo. Não havia apenas trabalhado aqui, havia visto Sofia, se importado, e agora havia se ido por culpa dele. Fábio se levantou de repente. Não podia deixar este ser o final. Tinha que tentar consertar. Correu pelo corredor, passando pela equipe, sem dizer uma palavra. As pessoas levantaram o olhar de suas tarefas, surpresas de vê-lo se mover tão rápido. Não se importava. Seus pensamentos estavam cheios de Marina. Ainda estava fora. Já havia se ido. Seus sapatos ecoaram contra o chão quando chegou à porta principal. Estava aberta. Saiu e olhou ao redor. O carro estava lá com o motor ligado, o porta-malas ainda aberto. Marina estava parada ao lado segurando sua mala. Levantou o olhar ao vê-lo se aproximar. Seu rosto estava tranquilo, mas cansado. Fábio diminuiu os passos, sem fôlego. Não sabia o que dizer primeiro. Por um momento, simplesmente ficaram um na frente do outro. Então disse: Não vá embora. Marina piscou confusa. O quê? Ele engoliu em seco. Por favor,
Não vá embora. Não porque eu quero uma funcionária, não porque quero ajuda, mas porque Sofia precisa de alguém que realmente a veja, alguém que a ame. E eu não tenho sido essa pessoa, mas você já é. E eu estava cego demais para ver. Ela segurava a mala numa mão com o outro braço cruzado sobre o peito. Pensei que quebrei as regras, disse baixinho. Pensei que estraguei tudo. Fábio balançou a cabeça. Não, eu estraguei ao ficar em silêncio, ao ter medo. Sua voz se quebrou um pouco, mas não parou. Vi um vídeo há um momento da minha esposa. Ela dizia, se não estou aqui, prometa amá-la por nós dois. Olhou Marina nos olhos. Não tenho feito isso. Não até agora. Marina baixou o olhar. As palavras golpearam forte. Seu aperto na mala se afrouxou. E quanto a você? Perguntou ela. Está pronto para amá-la? Não só para protegê-la, mas para amá-la de verdade? Fábio acenou lentamente. Quero tentar. Quero aprender e preciso da sua ajuda. Não como funcionária, como alguém que se importa. Marina finalmente soltou a mala. Não falou, mas seu silêncio não se sentiu pesado. Desta vez se sentiu como uma possibilidade, como se talvez, só talvez, este não fosse o final. Fábio se aproximou mais. Você deu algo que eu não pude, deu conexão, confiança, alegria. Sua voz era firme. Pensei que tinha que manter controle para mantê-la segura, mas agora vejo que estava errado. Ela precisa de mais que estrutura, precisa de amor, precisa ser vista, e quero vê-la, quero conhecê-la da maneira que você já conhece. Marina acenou lentamente, seus olhos começando a se encher de lágrimas. Não vai ser fácil, disse. Haverá dias ruins, momentos em que ela se afaste ou se feche. Fábio acenou. Eu sei, mas estarei lá e espero que você também esteja. A mala continuava ao lado dela, esquecida. Marina olhou a casa depois de novo para Fábio. Tudo bem, disse. Uma palavra, mas foi suficiente. Não se abraçaram, não disseram nada dramático, mas a mensagem era clara. Estavam escolhendo seguir adiante, não como patrão e funcionária, mas como dois adultos que queriam a mesma coisa, um futuro melhor para uma menina pequena. Dentro da casa, Sofia estava sentada nas escadas abraçando os joelhos. Os havia visto pela janela. Quando viu Marina voltando para dentro junto com seu pai, saltou e correu para eles. Você não está indo embora? Perguntou, quase com medo de ter esperanças. Marina se ajoelhou e abriu os braços. Não, se ainda quer que eu fique, disse. Sofia acenou com força e a abraçou forte. Fábio estava por perto, observando as duas pessoas mais importantes de sua vida se abraçarem. Desta vez, não se sentiu distante, não se sentiu como um estranho. Sentiu-se presente pela primeira vez, completamente presente. Naquela noite, a casa se sentia diferente, não mais barulhenta, não caótica, mas viva. Marina ajudou com o jantar. Fábio se sentou à mesa com elas. Sofia mostrou seu novo desenho, desta vez com 4 pessoas. A quarta figura não tinha rótulo, mas todos sabiam quem era. O passado não havia desaparecido, mas havia encontrado um lugar no presente. Um novo capítulo havia começado, e começou com uma voz do passado. Fábio estava sozinho na sala de estar, olhando para o chão. O silêncio na casa era pesado, mas desta vez não vinha da frieza, vinha de algo inacabado. Sofia se sentou no sofá ao lado de Marina, com a cabeça apoiada em seu ombro. Também estavam em silêncio, esperando. Fábio respirou fundo, caminhou para o centro da sala e então fez algo que ninguém esperava. Lentamente se ajoelhou sobre um joelho, depois sobre ambos os joelhos. Marina o olhou surpresa. Sofia se endireitou. Preciso dizer algo, disse Fábio com voz baixa, mas clara. Não como seu patrão, não como alguém que tenta ter controle, mas como um pai, como um homem que falhou. Suas mãos descansavam sobre os joelhos. Olhou diretamente para Sofia. Lamento não ter estado lá por ser frio, por fazer você se sentir sozinha quando mais precisava de amor. Os lábios de Sofia tremeram. Marina tocou suavemente suas costas. Fábio acrescentou. Tinha medo. Ainda tenho, mas não quero mais fugir dele. Então girou seu corpo ligeiramente olhando Marina.
Você mudou tudo, disse. Não apenas ajudou Sofia, me ajudou a ver o que tinha medo de enfrentar. Os olhos de Marina se suavizaram, mas não falou. Fábio continuou, seu tom honesto, sem orgulho nem defesa. Quando minha esposa morreu, algo dentro de mim se apagou. Disse para mim mesmo que ser forte significava manter-me distante, que se nunca me aproximasse de ninguém de novo, não me machucariam. Mas estava errado. Os olhou. Agora estava machucando vocês duas ao fingir que não sentia, ao fingir que não me importava quando me importava sim. Sofia desceu lentamente do sofá, se aproximando. Os olhos de Fábio se encheram de lágrimas, mas não chorou. Estendeu uma mão para sua filha. Não quero mais ter medo do amor, disse, e não quero perder nenhuma de vocês. Sofia se levantou, observando como o momento se desenvolvia. Algo profundo estava se quebrando e, ao mesmo tempo, algo novo estava começando. Marina caminhou até ele e também se ajoelhou bem na frente dele. Estendeu a mão e pegou ambas as mãos de Fábio entre as suas. Suas mãos eram cálidas e firmes. Você não tinha que ser perfeito, disse baixinho. Só tinha que estar aqui. Isso é o que Sofia precisava. Isso é o que você também precisava. Fábio acenou incapaz de falar. Sofia ficou parada entre eles agora, olhando de um rosto para o outro. Vocês não vão embora, né? Perguntou a Marina, só para ter certeza. Marina sorriu e balançou a cabeça. Não vou. Se ainda está tudo bem. Fábio apertou suas mãos. É mais que tudo bem. Preciso de você aqui, não como alguém que trabalha para mim, mas como alguém que nos vê, como alguém em quem podemos confiar. Sofia saltou para a frente e os rodeou com os braços pelos ombros. Eu amo vocês, sussurrou abraçando forte. Os três se agarraram um ao outro no meio da sala. Ninguém se moveu, ninguém se afastou. Não restava nenhum muro, apenas 3 pessoas que finalmente haviam parado de se esconder. Pela primeira vez, não havia regras não ditas, nem medos na sala, nem máscaras. O ar já não se sentia rígido, nem silencioso, se sentia seguro. Fábio segurou Sofia com um braço e manteve as mãos de Marina nas suas. Os olhou e disse, não quero voltar a como as coisas eram. Quero que cresçamos a partir daqui, juntos. Marina acenou. Não precisava dizer nada mais. Seus olhos diziam tudo. Havia esperado isto, que ele escolhesse a honestidade sobre o medo. Sofia, ainda abraçando forte, sussurrou. Esta é nossa verdadeira família. Fábio beijou o topo de sua cabeça. Havia passado anos tentando se proteger de mais dor, mas ao fazer isso, havia perdido o amor. Agora entendia. Não se tratava de evitar a perda. Tratava-se de estar presente enquanto tinha a oportunidade. A sala continuava sendo a mesma sala, mas tudo dentro dela havia mudado. Isso já não era uma mansão. Estava se convertendo em um lar, um real. Porque as pessoas de dentro finalmente haviam se conectado. Mais tarde, naquela noite, os 3 ficaram na sala de estar. O jantar havia sido simples, apenas sopa e pão, mas comeram juntos, sem silêncio. Falaram devagar, aprendendo os ritmos um do outro. Fábio perguntou a Sofia sobre seus desenhos. Marina contou uma história engraçada sobre um trabalho anterior. Riram. Não foi alto nem selvagem, mas foi real. Algo havia mudado. Sofia parecia mais à vontade. Já não esperava que alguém desaparecesse. Fábio parecia mais presente. Já não procurava formas de escapar atrás do trabalho ou do silêncio. E Marina, que havia entrado na casa como mais uma funcionária, agora se sentava no coração dela. Já não havia títulos oficiais nem linhas entre os papéis. O que tinham agora era algo mais importante: honestidade, cuidado e a decisão de ficar. Ninguém falou muito do passado. Não precisava ser repetido. O que importava era o que vinha depois. A cura havia começado não só para Sofia, mas para todos eles. Este momento era real e nenhum deles queria que terminasse. Quando chegou a hora de dormir, Fábio subiu Sofia pelas escadas. Havia adormecido no sofá com os braços ainda agarrados ao desenho que havia feito antes. Marina o seguiu em silêncio. Na porta de Sofia, Fábio parou. Você vai ler para ela hoje à noite? Perguntou a Marina. Ela sorriu e acenou. Claro,
Ele se fez de lado. Marina cobriu Sofia na cama e se sentou ao lado dela com um livro. Fábio observava desde a soleira da porta. Agora não havia medo, só confiança. Depois da história, Sofia sussurrou: "Você estará aqui de manhã?" Marina beijou sua testa. "Sim, todas as manhãs." Sofia fechou os olhos em paz. Marina apagou a luz e saiu para o corredor. Fábio ainda estava lá esperando. "Obrigado", disse, "por não desistir de nós." Marina pôs uma mão em seu braço. "Você também não desistiu. Isso é o que importa." Enquanto estavam juntos fora da porta de Sofia, ambos sabiam que isso já não se tratava de papéis, não de patrão e funcionária, nem mesmo só de pai e filha. Eram 3 corações que finalmente haviam se escolhido mutuamente. 1 ano depois. A mansão parecia igual por fora. As mesmas janelas grandes, a mesma longa entrada, o mesmo jardim tranquilo, mas a atmosfera era completamente diferente. No quintal dos fundos, uma manta de piquenique estava estendida sobre a grama. Sobre ela estavam sentados Marina, Sofia e Fábio, todos rindo, enquanto compartilhavam sanduíches e pedaços de fruta. Sofia usava um chapéu de sol e um ursinho de pelúcia debaixo do braço. Marina havia preparado tudo ela mesma, incluindo o suco favorito de Sofia e alguns biscoitos caseiros. Fábio ajudou a servir as bebidas e contou piadas que fizeram Sofia rir. Não havia equipe observando à distância, nem silêncio desconfortável, nem tensão. Não era apenas uma tarde tranquila. Era a prova de que as coisas haviam mudado. Uma família havia se formado aqui, não pelo sangue, mas pelo amor, paciência e escolha. E não precisavam de viagens caras nem decorações luxuosas. Este simples piquenique, cheio de sorrisos e olhares compartilhados, era suficiente. Marina apoiou a cabeça no ombro de Fábio, e Sofia correu em círculos ao redor deles, gritando: "O melhor dia da minha vida." Já não era apenas um dia, havia se convertido em sua nova normalidade. Dentro da casa, pequenas mudanças contavam uma história maior. A grande sala de estar agora tinha brinquedos nos cantos, livros empilhados de forma desigual nas estantes e desenhos emoldurados feitos por Sofia nas paredes. Os móveis frios e perfeitos haviam sido substituídos por sofás macios e almofadas coloridas. Fotos dos 3 enchiam o corredor rindo na praia, fazendo biscoitos, sentados de pijama num dia chuvoso. A casa já não parecia um museu, parecia vivida, parecia amada. Marina agora se movia livremente por todos os cômodos. Não era uma convidada nem uma funcionária, era parte de tudo. E Fábio, uma vez tão distante e fechado, havia se tornado caloroso e presente. Perguntava sobre os sonhos de Sofia. Ajudava com seus deveres. Dava passeios com Marina à noite só para conversar. Já não tentava controlar tudo, estava aprendendo a viver. Marina havia trazido isso ao seu mundo, e Sofia, uma vez tímida e silenciosa, agora acordava cada manhã com um sorriso, sabendo que estava rodeada de pessoas que realmente a viam. No escritório de Fábio, um novo projeto havia tomado forma. Sobre a mesa havia cópias de um livro recém-impresso. A capa mostrava um pequeno par de mãos, segurando um desenho de giz de cera de uma família. O título dizia: "A Mamãe de um Dia." Fábio havia escrito devagar, um capítulo de cada vez durante o último ano. Nunca havia planejado escrever um livro, mas a história pedia para ser contada. Não era sobre negócios ou sucesso, era sobre um dia que havia mudado tudo. Escreveu honestamente desde o coração sobre seu medo, seus erros e a mulher que lhe ensinou a tentar de novo. Não ocultou seu passado, explicou. Escreveu sobre a febre de Sofia, a força silenciosa de Marina e o desenho que o fez chorar pela primeira vez em anos. O livro não era apenas para os leitores, era para Sofia e para Marina. Era sua forma de dizer obrigado, de honrar o que os havia salvado a todos. Não era apenas uma história, era sua verdade compartilhada com o mundo. No dia do lançamento do livro, Fábio decidiu manter a celebração pequena. Sem imprensa, sem câmeras, sem grandes discursos, apenas eles. Depois de seu piquenique, os 3 voltaram para dentro, ainda rindo de um jogo que Sofia havia inventado.
Fábio entregou uma das primeiras cópias impressas do livro a Sofia. Seu nome estava na página de dedicatória. "Quer ler em voz alta?" perguntou. Sofia acenou com entusiasmo e abriu o livro na primeira página. Sua voz era clara enquanto lia. "Para a menina que me ensinou o valor de um dia e para a mulher que decidiu ficar." Marina levou a mão à boca contendo as lágrimas. Sofia fez uma pausa, então sorriu. "Essa sou eu e você", disse com orgulho. Fábio acenou. "Sim, essa é você e ela." Sentaram-se juntos no sofá, Sofia entre eles, folheando as páginas. Marina se apoiou em Fábio e sussurrou. "Você realmente escreveu tudo?" Ele respondeu. "Cada palavra que nunca quero esquecer." Ela apertou sua mão com mais força. Nenhum dos dois falou de novo por um tempo. Mais tarde, naquela noite, Sofia dormiu em sua cama abraçando o livro com força. Fábio e Marina a observavam desde a soleira da porta. "Ela está tão tranquila", sussurrou Marina. Fábio acenou, porque sabe que está segura, sabe que é amada. Apagaram a luz e desceram de novo. A casa estava em silêncio, mas não vazia. Era o tipo de silêncio que vem do conforto, não da solidão. Na cozinha, Marina serviu-lhe um copo de água. "Alguma vez pensa em como diferentes eram as coisas?" perguntou. Fábio tomou um gole e respondeu. "O tempo todo, e sou grato todos os dias por você não ter ido embora." Ela sorriu. "Quase fui. Mas ficou", disse ele. E isso mudou tudo. Não precisaram falar mais. Tudo já havia sido dito. Sentaram-se juntos à mesa, simplesmente aproveitando o momento. Não havia necessidade de consertar ou provar nada. Sua história já havia feito isso. A casa já não estava apenas cheia de memórias, estava cheia de amor, risadas e novos começos. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo e correu escada abaixo, segurando o livro. Se meteu na cama entre Marina e Fábio, balançando a página aberta. "Podemos ler de novo?" perguntou. Ambos riram, ainda meio dormidos, mas felizes. Marina a aproximou e Fábio abriu o livro. Começou a ler as primeiras linhas em voz alta. Enquanto o fazia, Marina olhou ao redor da sala. Este lugar que uma vez se sentiu como uma mansão fria, agora estava cheio de vida. Não pelos móveis ou pela decoração, mas pelo que haviam construído juntos. Não havia sido fácil. Havia exigido coragem, erros e uma simples promessa, uma promessa de tentar, de amar, de ficar. Enquanto Fábio lia a última linha da dedicatória de novo, Sofia a sussurrou junto com ele. "Para a menina que me ensinou o valor de um dia e para a mulher que decidiu ficar." Uma frase que uma vez pareceu pequena havia se convertido no núcleo de suas vidas. O que começou como um dia se converteu em para sempre e nenhum deles jamais esqueceria. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno.